boa tarde, gente. Eu vou falar como você pode aumentar suas chances assim, de você ganhar no banco imobiliário depois de muitas jogadas, assim, né? Que é realmente quanto dura. Primeiro eu vou só falar um pouquinho de quais são as regras do jogo, porque nem eu lembrava de todas. Então, tem um tabuleiro, que é esse tabuleiro que eu pus aqui. Esse é o tabuleiro mais clássico que foi usado aqui no Brasil. Mas ele é bem parecido com o Monopoly original americano. Todos os jogadores, um número maior de 2 jogadores, colocam peões lá naquela casa inicial. E aí eles lançam 2 dados, de 6 lados, e andam a soma desses 2 dados, né? E tem várias casas aqui, que são essas casas com cores. O tabuleiro está com resolução ruim, mas elas têm nomes e preços. São casas que você pode comprar, depois você pode colocar imóveis lá, e aí quando os outros jogadores caem nessa casa, eles têm que te pagar um aluguel, assim. Então, seria legal saber quais casas você cai mais, para saber quais você compra, para aumentar suas chances de ganhar dinheiro, né? E tem essas outras casas que são só casas que dão dinheiro ou não, tem umas companhias aí. Tem essas casas de sorte ao revés, que são casas em que você tira alguma carta que tem algum comando, depois eu falo quais são. E tem essa casa aqui que é a prisão, e tem tem aquela casa que é a prisão, e tem uma casa de vá para a prisão, que é lá em cima. Quando você cai na casa de vá para a prisão, você fica preso mesmo, e você só pode sair quando tira dados duplos, assim. É bem chato. E, bom, o resumo do jogo é isso. O jogo acaba teoricamente, quando todos os jogadores falirem menos um, né? É um jogo bem cruel. E a maior dificuldade do jogo é acabar mesmo, porque eu nunca acabei uma partida. Também, outra dificuldade do jogo é manter amizade com os coleguinhas depois. Então, como que a gente pode analisar essas probabilidades no jogo de tabuleiro, né? Isso aqui vale para muitos tipos de tabuleiros. Você tem um tabuleiro de N casas, e aí você faz assim. Você define um vetor V com N posições. Cada componente desse vetor, VJ, indica a probabilidade de você estar na casa J em algum determinado momento lá do jogo. E você define uma matriz P, quadrado N por N, e a componente P e J dessa matriz representa a probabilidade de você sair da casa J e ir parar na casa I depois de uma jogada. É assim mesmo, I do J para o I. E aí, então você vai ter um vetor lá e uma matriz, vai depender do tamanho do seu tabuleiro. E a gente pode usar essas duas coisas para obter a probabilidade de você estar em tais casos depois de uma jogada, ou várias jogadas. Então, por exemplo, esse VI1 aqui que está ali na fórmula, ele é o vetor que vai dizer as probabilidades de você estar em tal casa, na casa I, depois de uma jogada. Como que você obtém ele? Essa multiplicação de matriz aqui, P e J vezes o vetor J. A posição J do vetor. Porque isso representa a probabilidade de você estar na casa J, vezes a probabilidade de você ir da casa J para I, e soma sobre todas as casas, certo? Então, isso é a probabilidade de você ir parar na casa I, depois de uma jogada. E aí, então, você consegue achar o vetor de probabilidades das casas do banco imobiliário ou de qualquer outro jogo de tabuleiro, multiplicando essa matriz P, multiplicando o vetor por essa matriz P. E se você multiplicar K vezes, você tem a probabilidade de você ir parar em tal casa depois de K jogadas, né? E aí uma pergunta aqui que acontece quando você joga muitas rodadas, né? Quando K vai para infinito. Então, primeiro tem um banco imobiliário para iniciantes, depois ficar o método aqui que eu fiz no Paint. E ele tem 4 casas. Você joga com uma moeda, se você tirar cara sendo uma casa, se você tirar coroa sendo 2 casas. E aí você fica dando voltas nele, é esse o objetivo. Aí você monta aquela matriz que eu falei. Lembra, o elemento P e J dela representa a probabilidade de ir da casa J para I. Então, o primeiro elemento aqui é a probabilidade de ir da casa 1 para casa 1. É 0, né? Depois de uma jogada, você tem que sair da casa 1. Daí aqui é a probabilidade de ir da casa 1 para 2, da casa 1 para 3, que é meio para cada, e da casa 1 para 4 é 0, certo? Faz isso para as outras casas também, dá essa matriz aqui. E aí, o que eu vou fazer agora eu vou partir da minha primeira jogada, eu vou começar da casa início, né?
Então eu tenho probabilidade 1 de estar na casa 1 e 0 de estar nas outras casas. Tá? E aí eu multiplico a matriz uma vez para encontrar as probabilidades depois de uma jogada. E o que você obtém é isso aqui. Você tem 0 de estar na casa 1, meio e meio na casa 2 e 3 e 0 na 4. Né? Até aqui é óbvio. Daí depois essas são as probabilidades de você estar em cada casa depois de 2 jogadas. Então, é 1/4 para casa 1 e 3, e meio para casa 4, 0 para 2. Até aqui ainda dá para verificar na mão, assim. Mas você pode fazer mais vezes, ir fazendo e ver o que acontece, né? Daí 3 vezes dá isso aqui, aí eu fiz 20 vezes para ver quanto dá. E a coisa que acontece interessante é que no final, a partir daqui, você vê que vai todos os valores vão convergindo para 25%, né? Para 1/4 de chance. No final, todas as casas estão com 25% de chance. Se você continuar aplicando a matriz aqui, multiplicando a matriz, você vai continuar com 1/4 de chance de cada casa. É de se esperar mais ou menos ter 1/4 de chance para cada casa, já que o jogo é bem simétrico, né? Nenhuma casa tem nada especial, a não ser que você saiu de uma diferente. Mas aí você pode também sair da casa 2, por exemplo, começar da casa 2. Então, probabilidade de 1 de estar na casa 2 e 0 no resto. E aí você faz a mesma coisa e você também obtém mais ou menos a mesma coisa, 25% para cada casa, né? Essa tabela e essa aqui é só trocar a ordem de colunas, já que você só trocou a casa de saída. Mas você poderia também jogar um jogo com umas regras diferentes, que você não... Um jogo meio quântico, assim, sei lá. Você sabe que no instante inicial você tem essas probabilidades de estar em cada casa. Você tem 13% de estar na casa 1, 28% na casa 2, 45% na casa 3, 14% na casa 4. Eu pus valores meio aleatórios aqui, só o último tem que ser escolhido para a soma ser 1, né? E aí você aplica também a matriz. O que acontece depois também é que no final você tem 25% de chance de estar em cada casa. E isso aqui converge mais ou menos na mesma rapidez, né? Então, tá. Agora vamos ver como que isso pode ser aplicado no jogo real, né? O que tem de regra importante no jogo real? Todos os jogadores começam no início, eles lançam 2 dados e andam a soma dos dados, né? Que eu falei. Se o jogador cai na prisão apenas com movimentos do dado, assim, se ele está andando e caiu na prisão, ele não fica preso, tá? Ele fica como visitante lá, pode sair normalmente. É uma casa livre. Agora, se ele cai na casa vá para a prisão, ou ele tira uma dessas cartas de vá para a prisão, daí ele fica preso na prisão, só pode sair até que ele tire dados duplos, ou não tenha conseguido sair nas últimas 3 rodadas, né? Para ele não ficar lá para sempre. Assim. E também quando ele cai numa casa de sorte ao revés, ele tira uma carta, cumpre a ordem e devolve ela para o final do baralho lá. O que são essas cartas de sorte ao revés? Tem uma carta de volte ao terreno mais próximo, uma carta de volte 3 casas, 2 cartas de vá para a prisão, 2 cartas de vá para o início, 2 cartas de saia da prisão, e as outras cartas que não influenciam o movimento. Elas só influenciam, só fazem você pagar ou ganhar mais dinheiro. Assim. Então, beleza. Todas essas coisas, elas tiram aquela simetria que tem no joguinho simples, né, de 4 casas lá. Porque, sei lá, parece que a chance de estar na prisão deve ser maior. Logo de cara, você já acha que vai ser maior do que estar nas outras coisas. Oi? Então, a carta sai para a prisão é um problema de ser considerado aqui, porque ela é uma carta que você tira, quando você pega ela, você pode guardar e usar no momento que você quiser. Assim. Então, quando você cai na prisão, você pode usar ela e sair imediatamente. Sabe? Ela é uma dificuldade de ser considerada. Mas, assim, quais são as dificuldades desse problema? Né? Eu quero ir multiplicando essa matriz e ver o que acontece. Só que ir multiplicar a matriz é chato, né? Todo mundo sabe. Principalmente essa matriz que eu não fiz. Eu fiz essa matriz, a gente fez quando eu fiz o trabalho de cálculo numérico. Mas eu não vou escrever aqui porque ela é 40 por 40. Mas multiplicar a matriz é chato, é demorado mesmo no computador, dependendo também da matriz. Né? Então, e tem essas perguntas, né? Será que vai convergir para algumas probabilidades no final? E se converge, o quão rápido ela converge, né? Tipo, quantas vezes será que eu vou ter que ficar multiplicando a matriz para ver se ela converge? Uma coisa que acontece também é que às vezes você fica multiplicando a matriz, aí ela converge no momento, depois começa a divergir por causa dos erros numéricos, de ficar multiplicando a matriz no computador. Então, o que a gente pode usar para pular esse problema, né? O que fazer? Então, eu preciso de umas definições e uns 2 teoremas aqui, que eu vou falar rapidão. A primeira definição é: uma matriz é não negativa
se todas as entradas são não negativas, né? Todas as entradas maior ou igual a zero. Uma matriz quadrada é irredutível se não pode ser colocada em forma triangular superior por uma matriz de permutação. Eu não vou explicar direito o que significa, mas matriz de permutação é uma matriz que você multiplica a sua matriz e aí só troca a ordem de colunas. Assim. E não precisa nem ser triangular superior, você só precisa colocar uma forma de blocos lá. Mas a gente não vai usar essa definição mesmo, tem um teorema que ajuda. A definição 3 é que uma matriz quadrada ela é dita estocástica se a soma de todas as entradas de cada coluna, ou linha também, vai ser equivalente, é 1. Tá? E aí o primeiro teorema diz o seguinte, uma matriz quadrada não negativa é irredutível se satisfaz essa condição aqui. Para cada par J, existe um número natural que está K, tal que aquela desigualdade ali é satisfeita. E o teorema 2, que é o mais importante aqui né, nessa história, que é o teorema de Perron-Frobenius, é um teorema muito... Ele diz muitas coisas, assim. Então, entre várias coisas, ele diz o seguinte, se a matriz é quadrada, né, n por n, estocástica não negativa e irredutível, então, lambda igual a 1, 1 é o alto valor dessa matriz, e ele tem multiplicidade algébrica e geométrica 1, e todos os outros altos valores são menores em modo que 1. Essa matriz possui um autovetor associado a esse alto valor 1, que ele possui todas as entradas positivas, pode ser escolhido tal que possui todas as entradas positivas, também pode ser escolhido de forma que a soma de todas as entradas dê 1. E também não existem outros autovetores que são positivos e linearmente independentes desse. Não é muito importante, mas é só interessante, é bastante coisa que esse teorema diz. E o que é mais importante para a gente aqui é que, para qualquer vetor que tenha a soma das entradas igual a 1, esteja normalizado desse jeito, esse limite a seguir, esse limite aqui, ele vale W, que é o autovetor. Então, se você fizer esse limite da matriz elevado a K vezes esse vetor qualquer, dá o mesmo vetor W, que é o autovetor da matriz. Daí, beleza. Será que o nosso problema satisfaz essas coisas? Né? Então, nossa matriz é não negativa? Ela é, porque todas as entradas são probabilidades. Nossa matriz é estocástica? Lembra que a posição IJ da matriz é a probabilidade de ir da casa J para I. Então, somar todos os elementos de uma coluna J significa somar todas as probabilidades de sair de uma casa J e ir para todas as outras casas, né? Que é 1, tem que ser. E a nossa matriz é irredutível? Aí tem dois jeitos. Você pode colocar no computador e ver se o primeiro teorema lá é satisfeito, porque ela é não negativa e quadrada. Então, você pode ver se esse teorema... tentar testar esse teorema. Multiplica essa matriz várias vezes por ela mesma e vê se você consegue fazer essas entradas serem maior que zero. Né? Mas o que isso significa para a nossa matriz P? Significa que para cada par J tem que existir uma potência dela tal que aquilo é satisfeito. Ou seja, para cada casa J, você tem que conseguir ir para uma casa I após algum número de jogadas. Entendeu? Então, assim, todas as casas são acessíveis a partir de todas as casas, após algum número de jogadas. Parece, não sei, razoável. Então, beleza. Mas eu verifiquei também, tá? É válido e irredutível, dá para fazer. Então, existe um vetor W que satisfaz essa coisa aqui, que é autovetor associado a esse alto valor, e esse limite existe e vale esse W. Aí agora o problema, então, se reduz a só achar qual que é o autovetor associado a essa matriz. O teorema já garante que ele existe e que vai ter um estado final assim, de probabilidades, né? E você sabe calcular, é só achar o autovetor, é só resolver um sistema linear. E aqui está o resultado depois de fazer isso, que a gente também fez. E vamos ver. Ó. Essa casa aqui, essa é a probabilidade de você ficar preso, estar preso em algum momento do jogo. E essa probabilidade da prisão é a probabilidade de você ter caído na prisão sem estar preso, sabe? Você está lá como visitante. A probabilidade de você estar na prisão é muito alta, você está na casa da prisão, né? Que é de se esperar, porque tem a casa de vai para a prisão, você mal pode sair da prisão, a não ser que você tire dados duplos, ainda tem carta de vai para a prisão. A casa de início também é um pouco mais alta, você também espera, já que tem a casa de volte ao início, né? Tem carta disso. E depois as outras casas, elas ficam com as probabilidades não homogêneas, assim, por causa disso. Dá para ver que as casas que são mais depois da prisão são as mais prováveis, na verdade, aqui, até aqui.
porque bom, você vai parar de... Tem vários atalhos para você ir parar na prisão e você fica indo várias vezes para essas casas, né? As diferenças são pequenas até, mas não sei, se você for jogando muitas vezes, você vai acumulando essas coisas, né? E você realmente joga muitas vezes no banco imobiliário. Uma coisa interessante, ó, aqui está o tabuleiro. As casas mais prováveis de terreno, que eu vou considerar, são essas duas aqui, Interlagos e Morumbi. Não dá pra... Elas são as mais caras do jogo. E isso quer dizer que quando a casa é mais cara e você compra ela, o aluguel também fica mais caro. Então você ganha mais dinheiro depois de ter comprado ela, né? Então, quem compra essa casa está bem beneficiado, assim. Vai saber se isso é pensado ou não. Segundo, eu peguei essas coisas aqui de um blog, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o cara lá, ele disse que o jogo francês é o contrário, essas casas são as mais baratas. Então você sabe se lá se é pensado ou não. O jogo francês parece mais justo, mas esse parece acabar mais rápido. Ué, porque quem compra essa casa ganha, tem maior probabilidade de ficar ganhando mais dinheiro, né? E falir os outros mais rápido. Então, beleza, se você tiver afim de jogar até o final o banco imobiliário, isso pode ser útil. Assim. Uma coisa que a Marina falou que ela fazia, eu também fazia isso. A gente ficava emprestando dinheiro para as pessoas que estavam sem dinheiro. Só para o jogo não acabar, mil coisas. Aí eu só falei que ia ter outras aplicações dessas coisas, esses processos estocásticos. São processos que usam matrizes estocásticas, assim. São processos que, assim, o passo seguinte só depende do passo de agora, assim, entendeu? E dá para usar o teorema de Perron-Frobenius quase sempre, essas coisas. Se satisfaz essas condições, né? Então, exemplos que são usados bastante. Tem vários processos de termodinâmica e física estatística, quando eles são estocásticos, quase nunca são, mas tem alguns que são. E aí você pode ver estado de equilíbrio, essas coisas. Em química tem modelos de reações enzimáticas, descobri isso, usando o processo estocástico. E aí você também obtém estado de equilíbrio, usando Perron-Frobenius. Em biologia tem vários estudos de evolução proporcional, tem estudos de genética também, mas eu não li muito a respeito para saber. Você pode usar isso para fazer um gerador de música, assim, com um algoritmo que cria músicas. Você dá várias músicas, várias partituras lá para ele, daí ele associa a probabilidade de, dada cada nota, aparecer uma nota seguinte, sabe? E são umas músicas ok, assim. É um algoritmo meio grosseiro, mas é legalzinho. Também de gerador de textos automáticos, sabe? Esses geradores de artigos, assim. Você vê a probabilidade de estar falando de um assunto, continuar nesse assunto e botar palavras assim de acordo com as palavras que já foram usadas. Então dá para fazer essas coisas de processo estocástico. E é isso. Só falar de onde eu tirei essas coisas. O primeiro lugar que eu vi tem esse blog aqui que chama Todas as Configurações. O blog de um físico estatístico. Ele faz várias coisas de estatística, assim. Probleminha de estatística. Tem muita coisa lá que dá para ser tirada para seminários de coisas legais. Eu já falei que ia apresentar uma outra coisa deles, mas eu enrolei e não apresentei. Esse segundo site aqui é o site que inspirou o autor do blog a escrever. Ele tem um estudo sobre banco imobiliário, mas o cara do blog disse que não gostou muito do que ele fez e fez de novo. Aí eu também achei que tinha umas coisas completas e fiz de novo. E esse livro aqui que ele fala de matrizes não negativas, tem infinitas aplicações de matrizes não negativas lá. Tem a demonstração do teorema, que eu não pus aqui porque ia ser só conta, assim, não achei nenhuma demonstração legalzinha, que vale para matrizes negativas. Quando é positiva, ainda tem. Igual uma mais geométrica, que já foi mostrada aqui. Mas para quem quiser ver, tem a demonstração do teorema lá e de muitas propriedades dessas matrizes. E, bom, é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver perguntas...